Olá, meus amigos, todos bem? Professor André Maia aqui com vocês para mais um vídeo tentando esclarecer muitos questionamentos que são trazidos a mim. Professor, como é que eu identifico uma ação popular e como é que eu identifico uma ação civil pública de forma a não confundir estas duas ações? Porque eu já vi ação popular para combater uma lesão ao meio ambiente. E eu também já vi uma ação civil pública no mesmo sentido. Professor, eu já vi uma ação popular no caso de uma lesão ao patrimônio público. E também já vi ação civil pública no mesmo sentido. Então, quando é que cabe um, cabe o outro? Tem como confundir isto na nossa prova? Muito bem. A ideia aqui é trazer diretrizes básicas para que a gente não erre o cabimento de uma ou de outra. Vamos identificar diferenças, paralelos básicos entre as duas ações. Esta conversa aqui, ela tem naturalmente uma destinação, uma finalidade para quem vai fazer prova de segunda fase OAB, na área do direito administrativo, na área do direito constitucional, na área do direito civil, na área do direito tributário, que são as áreas que cobram remédios constitucionais. De toda forma, também vai servir para quem vai estudar para a primeira fase da OAB ou concursos em geral. Ação popular, ação civil pública. Primeiro paralelo que eu trago para vocês. Vamos colocar aqui, primeiro paralelo. Fundamento, fundamento normativo destas ações. Fundamento normativo. Por que fundamento normativo? Porque na hora da prova, quando escrevermos o preâmbulo da peça, bem como quando escrevermos o cabimento da peça, nós vamos ter que mencionar as normas que tratam destas ações. Então, a nossa ação popular, que eu vou chamar aqui de AP em azul, a nossa ação popular, vou apelidar de AP em azul, ela encontra fundamento normativo. Então, ação popular, ela encontra fundamento normativo na Constituição da República. Artigo 5º, inciso 73, Constituição da República de 88. Este artigo é o artigo da ação popular e você não vai ter mistério nenhum em ver a redação lá. Mas a ação popular também foi regulamentada e está disposta na Lei 4.717, 4717, de 1965, que nós vamos apelidar aqui para a nossa anotação de forma simplificada, vamos apelidar de LAP, Lei da Ação Popular. Só para não ficar repetindo toda hora, Lei 4717 de 65. É óbvio que na sua prova você não vai escrever Lei da Ação Popular, LAP, né? Você sempre vai escrever um número correto da lei. Então, a ação popular é uma ação constitucional que tem lei própria. A ação civil pública, que nós vamos apelidar de ACP, a ação civil pública, apelidada de ACP, ela, da mesma maneira que a ação popular, ela tem fundamento na Constituição da República. Então, ACP, Ação Civil Pública, fundamento na Constituição da República. Artigo
129, inciso terceiro. Aí alguns vão me dizer, mas professor, 129 não é o artigo dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos, garantias individuais e coletivos. É o artigo que está lá tratando do Ministério Público, é o artigo das funções institucionais do Ministério Público. Sim, qual o problema? Quando você vê as funções institucionais do Ministério Público, uma delas, que está aí no inciso terceiro, é proteger os interesses difusos e coletivos, tutelar os direitos e interesses difusos e coletivos. Sabemos que o Ministério Público é o conhecido fiscal da ordem jurídica. Não é só mais fiscal da lei, é fiscal da ordem jurídica como um todo. Então, o Ministério Público ele vai exercer funções ligadas à proteção da coletividade. Sim, mas, professor, o que é ação civil pública que está aqui como função do Ministério Público tem a ver com a nossa prova da OAB? É porque quando você investiga o parágrafo 1º deste mesmo artigo 129, lá na Constituição da República, você vê que a legitimidade do Ministério Público para a propositura das ações civis, das ações cíveis, não exclui a legitimidade de outros, conforme previsto em lei. Então, pela redação do parágrafo 1º do artigo 129, esta legitimidade do Ministério Público para propor uma ação civil pública poderá ser estendida a outros na forma de lei. E aí aparece para nós a lei 7.347 de 85, lei 7.347 de 85, que vamos apelidar aqui para fins didáticos, aqui para nossa conversa, de LACP, Lei da Ação Civil Pública, que você, na hora da prova, não vai utilizar esta simplória sigla, que é apenas para facilitar o nosso bate-papo. Então, vamos perceber claramente que as duas ações são ações constitucionais. São remédios constitucionais, mas que possuem regulamentação em lei própria. Leis que são cobradas na prova. É óbvio. Leis extremamente importantes para a nossa prova. Então, o fundamento normativo das ações está aí. Agora, vamos para o segundo paralelo entre as duas ações, que é o cabimento. O cabimento. Para falarmos de cabimento, eu quero primeiramente lembrar você, principalmente você, que assistiu às aulas que recentemente gravei aqui no nosso canal, tratando da petição inicial. Vocês sabem muito bem que fizemos um pequeno roteiro para identificação de peça. Então, eu vou colocar um olho aqui, para quem me conhece, para quem já é meu aluno há muito tempo. Quando eu coloco o olho, significa para você ficar de olho. É sinal de que eu estou chamando a atenção de algum tema e você vai ficar de olho neste tema. Qual é o roteiro para a gente definir qual é a peça na nossa prova? O roteiro básico. O roteiro básico é, primeiro, quem é o nosso cliente?
Porque na hora da prova, você vai pegar o enunciado da sua petição e vai começar lendo lá do último parágrafo colocado. Porque normalmente este último parágrafo é aquele que vai dizer: José foi ao seu escritório, a empresa Y foi ao seu escritório, a associação Alfa foi ao seu escritório para que você adote a medida judicial cabível na defesa de seus direitos. Então, normalmente, este último parágrafo já indica para nós qual é o cliente. E você sempre vai fazer a leitura para identificar esse cliente do último parágrafo, subindo para o penúltimo, subindo para o antepenúltimo. Aí, obviamente, se você não identificar logo no começo, ao final de todo o texto do enunciado, você vai achar o cliente. Mas, usualmente, o cliente já é identificado neste último parágrafo do enunciado da peça prático-profissional. O nosso cliente, na hora da prova, ele será uma pessoa física, uma pessoa natural, José, Antônio, Maria, Renata, Luciano, Paula, será uma pessoa física ou será uma pessoa jurídica, uma entidade, uma associação, uma organização sindical, uma fundação, uma empresa, será uma pessoa jurídica. Alguém vai procurar você, ou pessoa física ou pessoa jurídica, por seu representante legal. Beleza. Tendo ciência de quem é o cliente, na sequência, a gente vai procurar saber qual é o interesse do nosso cliente. Interesse do nosso cliente. Interesse do nosso cliente será um interesse individual, a Paula, o Luciano, esta pessoa física pode vir até a mim e questionar um dano que tenha sofrido. Pessoa física com interesse individual, sem mistério. Mas também pode vir uma pessoa jurídica, uma associação, uma entidade classe, um sindicato. Pode vir uma pessoa jurídica e me procurar para que a gente resolva um problema individual dela, enquanto pessoa jurídica, enquanto sujeito de direitos. Não vacile. Pessoas jurídicas também têm interesses individuais. Por favor. Ótimo. Interesse individual ou o cliente vem e me procura apontando, mostrando um interesse transindividual, transindividual, um interesse meta-individual, um interesse, entre aspas, coletivo, ou então, como a gente diz, coletivo lato sensu. Um interesse que transborda da individualidade da pessoa, um interesse que vai se voltar para outras pessoas. Por isso que a gente fala interesse coletivo lato sensu, que pode ser interesse de um grupo determinado, ou pode ser o interesse de um grupo indeterminado de pessoas. Pode se voltar para toda a sociedade. Enfim, o cliente vem me procurar, não importa se é pessoa física ou jurídica, e questiona: doutor, eu estou vendo que aquela licitação lá é fraudulenta. Doutor, eu estou vendo que estão nomeando pessoas naquele concurso público desrespeitando a ordem de classificação.
Então, pode uma pessoa me procurar e mostrar uma irregularidade que o poder público está causando à sociedade como um todo, não a ela, pessoa individualmente considerada. Se a gente conseguir facilmente perceber quem é o nosso cliente e, sabendo quem é o nosso cliente, identificar qual é o interesse do nosso cliente, a probabilidade de já termos a peça ou possíveis peças em mente vai ser muito facilitada. Mas vamos além. Além do interesse do cliente, nós temos que verificar se há processo em andamento. Há processo em andamento. Sim ou não? Este é o terceiro questionamento que a gente faz. E aí a sua resposta será: não, não há processo em andamento. Não há processo em andamento. Poxa, se não tem processo em andamento e vem alguém, me procura demonstrando interesse para que eu adote uma medida judicial em favor desta pessoa e não tem nenhum processo em andamento, é porque este cliente quer propor uma petição inicial. Muito bacana para nós, petição inicial. Mas de forma diferente, se aquela pessoa me procura demonstrando o interesse dela e ela vem e me conta que sim, já há processo em andamento, o que que eu vou fazer? Verificar em que fase, em que momento do processo está. Por quê? Para fins de prova, nós temos que olhar: há alguma decisão neste processo e este meu cliente quer combater uma decisão? Você vai ver que não há, não há decisão judicial, não há decisão judicial, deixa eu corrigir isso aqui, que ficou muito justo. Não há decisão judicial a ser combatida. Se não há, se não há decisão a ser combatida, tudo indica que estaremos, para fins de prova de segunda fase OAB, tudo indica que estaremos diante da peça de defesa, que é a contestação. Tudo indica que é caso de uma contestação. Por quê? Porque o seu cliente vai dizer para você que foi proposta uma ação, e esta ação é contra ele, seu cliente. E este cliente está contratando você para que você tome a medida cabível. Qual é a medida cabível contra uma petição inicial? Como regra, você vai contestar, apresentar uma defesa em face da petição inicial proposta contra o seu cliente. Excelente. Só que a gente ainda tem que verificar se, tendo o processo em andamento, sim, há processo em andamento, sim, há processo em andamento, agora há uma decisão judicial a ser combatida.
O que o seu cliente quer é derrubar, combater, modificar, anular, reformar uma decisão judicial. O problema dele é aquela decisão judicial que é desfavorável. Desfavorável. Então, se há decisão judicial a ser combatida, o meio idôneo a enfrentar uma decisão judicial naquele mesmo processo é um recurso. Recurso. Beleza. Relembrado isto, para quem assistiu às nossas aulas aqui recentemente gravadas, eu fiz uma pequena playlist com 9 aulinhas tratando de introdução à prática processual. A gente conversou um pouco sobre isto. Aqui relembrando o que você viu. Por que que isto é importante? Porque no cabimento da ação popular, vou fazer assim, no cabimento da ação popular, eu vou perceber que a minha petição inicial, já que eu estou tratando da ação, da petição inicial apresentada, a minha petição inicial na ação popular, ela é proposta por alguém que é uma pessoa, ação popular, está em azul, é uma pessoa física. Deixa eu apagar isso aqui. Pessoa física. Ação popular será uma pessoa física. E esta pessoa física vai querer cuidar de interesse coletivo em sentido amplo, interesse coletivo, lato sensu, seria tecnicamente um interesse difuso, mas aqui interesse coletivo, lato sensu. Então, quando eu estiver diante de uma pessoa física, José, Flávia, Luciano, Renata, Patrícia, Roberto, esta pessoa física me procura para que a gente tome uma medida judicial visando resguardar, proteger um interesse coletivo, significa que esta pessoa física não está cuidando dela. Neste caso, guarde o que eu vou falar. A única peça cabível para nós é a ação popular. Sempre que uma pessoa física quiser adotar uma medida judicial para proteger, para tutelar algo que tenha interesse coletivo, estamos diante de uma ação popular. Se você domina bem este esqueminha que está aqui no quadro, na tela, você vai ver que pessoa física com interesse coletivo, você já tem praticamente definido o que é ação popular. Não pode ser um mandado de segurança coletivo, porque mandado de segurança coletivo ele tem legitimados específicos lá no texto do artigo 5º, 70 da Constituição e no artigo 21 da Lei do Mandado de Segurança, que são sempre pessoas jurídicas. Não vai ser uma ação de improbidade administrativa cuidando do interesse coletivo, porque a ação de improbidade administrativa, ela só pode ser proposta, ajuizada pelo Ministério Público ou
pela entidade interessada, a pessoa jurídica interessada, conforme recente entendimento do Supremo Tribunal Federal. Recente entendimento, leia-se, em agosto de 2022, o Supremo Tribunal Federal veio e disse com toda clareza que as pessoas jurídicas interessadas, lesadas, podem também, ao lado do Ministério Público, peticionar e ajuizar uma ação de improbidade administrativa. Então, se uma pessoa física vem, me procura para a gente entrar com uma ação de interesse coletivo, não pode ser mandado de segurança coletivo, não pode ser ação de improbidade. Então, será que pode ser uma ação civil pública? Aí é que está o nosso paralelo. Quando a gente pensa na ação civil pública, vamos usar o vermelho da ação civil pública, nós vamos perceber que dentro do grupo de legitimados da ação civil pública não tem pessoa física. Na ação civil pública será sempre o Ministério Público ou a Defensoria Pública, que são órgãos constitucionais, órgãos de natureza constitucional, ou então serão pessoas jurídicas, entidades, seja da administração pública direta, seja da administração pública indireta, ou então uma associação. Mas o que eu quero que você veja aqui é que a ação civil pública também vai se prestar para defender interesse, aspas, coletivo, no caso da ação civil pública, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, da doutrina dominante e na realidade das ações movidas no dia a dia pelo Ministério Público, a ação civil pública se presta a proteger todos os interesses transindividuais, sejam eles coletivos, estrito senso, difusos ou individuais homogêneos. Mas, de qualquer forma, interesse coletivo, entre aspas. É aqui que o pessoal acaba se confundindo. Quando é que cabe ação popular e quando é que cabe ação civil pública? Só que a ação civil pública, conforme eu já dei uma prévia para vocês, no texto do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, não tem pessoa física como legitimado ativo. Pessoa física não tem. Pessoa física não é legitimado ativo para uma ACP. Será sempre o Ministério Público, a Defensoria Pública ou uma pessoa jurídica na forma da lei. Então, meus amigos, a gente não pode confundir quando é uma ação e quando é outra ação. Porque, apesar de o cabimento ser voltado para interesses coletivos, os legitimados não se confundem. Mas vamos detalhar um pouquinho mais o cabimento das duas? Então, lá, a gente está aqui, cabimento. Então, no que se refere à ação popular, em azul, ação popular, ela é cabível para quê? Quando você investiga o cabimento da ação popular, você vai ver que o artigo 5º da Constituição da República, aquele já citado, artigo 5º, deixa eu aumentar isso aqui para vocês, artigo 5º, inciso 73, combinado com o artigo 1º, caput,
da Lei da Ação Popular, LAP, que é a Lei 4717 de 65, eles dois vão dizer para nós que a ação popular é para, ela visa, caixa alta, anular ou declarar a nulidade. Anular ou declarar nulidade. A ação popular visa anular ou declarar a nulidade de ato lesivo, um ato prejudicial, um ato danoso. Ato lesivo ao quê? Ato lesivo ao meio ambiente, ato lesivo ao quê? Ao patrimônio público, ao público não, ao patrimônio público, ao patrimônio público. E este patrimônio público eu vou colocar entre aspas, porque não é só patrimônio público propriamente dito, patrimônio público, histórico, cultural e ato lesivo à moralidade. Moralidade administrativa. Então, a ação popular é uma ação em que o autor, que nós já vimos, que é uma pessoa física, já já vamos detalhar sobre ela, que o autor pretende anular. O pedido é de anulação. O pedido lá no finalzinho da ação. Procedência do pedido para anular o ato lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio público e à moralidade administrativa. Esta redação aqui que eu trouxe para vocês, ela vem da leitura destes dispositivos aqui mencionados, seja do texto constitucional, seja do texto da lei própria da ação civil não, da ação popular. Nossa, André, então eu vou simplesmente pedir para anular. É uma ação anulatória. Obviamente que não é uma ação anulatória de caráter individual. É uma ação em que uma pessoa física, José, veio e me procurou. O Caro advogado, estou contratando você porque eu, José, não me conformo com aquele desmatamento que está acontecendo ali na Serra Tal. Então, eu vou procurar, como autor popular, eu vou procurar um advogado para que o advogado entre com uma ação para cuidar de interesses que saem da minha esfera individual. A ação popular é para isso. Não tem como você errar o cabimento dela. E o cabimento está aqui, bem detalhadinho, artigo 5º e artigo 1º. Vocês vão ver esta redação. E a ação civil pública? Ela é cabível quando? Então, vamos botar em vermelho. Vermelho aqui é a cor que a gente elegeu para a ação civil pública. A nossa ação civil pública, a ação civil pública, ela, com fundamento, no artigo já citado aqui para vocês, 129, inciso 3º da Constituição da República, aquele que fala da função institucional do MP, e no artigo 1º caput da Lei da Ação Civil Pública,
Lei 7347 de 85, combinado ainda com o artigo 3º desta mesma lei. Terceiro caput. Deixa eu voltar aqui. Terceiro caput. Da Lei 7347 de 85. O que a gente extrai destes dispositivos? Que a ação civil pública, ela visa vou utilizar um verbo que está aqui, no artigo 3º. Visa condenar alguém. Agora vou utilizar a palavra que está aqui no artigo 1º caput. Condenar alguém a ou melhor, vou trocar a palavra, colocar a correlata dela e entre parênteses eu coloco a palavra correta da lei. Condenar alguém a reparar. Alguém a reparar. Condenar alguém no sentido de responsabilizar. Condenar alguém a reparar danos. Danos esses que podem ser morais e ou patrimoniais, materiais. Condenar alguém a reparar, responsabilizar este alguém por danos morais e patrimoniais causados a... Aí eu vou me valer da redação que está aqui, de forma resumida no inciso 3º do artigo 129 da Constituição, causados a interesses difusos e coletivos. Vocês vão reparar que esta expressão interesses difusos e coletivos está tanto no texto do inciso 3º do artigo 129 da Constituição, quanto no texto do artigo 1º em um de seus incisos. Deve ser o inciso 3º ou 4º aí do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública. E esta expressão interesses difusos e coletivos é uma expressão genérica, porque o artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública vem dizer para nós que são vários os bens jurídicos protegidos, tutelados pela ACP. Aí ali tem ordem econômica, ordem urbanística, o consumidor, grupos raciais, étnicos, religiosos, meio ambiente, há uma variedade de bens jurídicos protegidos pela lei da ação civil pública, pela lei da ACP, que de forma generalizada e resumida podemos colocar neste grupo chamado interesses difusos e coletivos. A ação civil pública é cabível para isto. E aí, voltando para o artigo 3º caput, eu vou ver que a lei da ação civil pública, com um pouquinho mais de detalhe, vem dizer para nós as possíveis condenações que podem decorrer desta lei. Porque a ação civil pública vai ter, por fim, finalidade de condenar alguém a
que pague em dinheiro por algo, por um prejuízo causado, ou condenar alguém na obrigação de fazer alguma coisa, ou seja, conserte, de fato, repare aquele dano causado, obrigação de fazer, um agir, ou então ainda condenar alguém na obrigação de não fazer, isto é, pare de causar o dano que você está causando. Este raciocínio eu tiro aqui do artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública. Então, a ação civil pública é aquela ação constitucional que visa condenar alguém a reparar danos morais e patrimoniais causados a interesses difusos e coletivos. Aí eu vou fazer um complemento aqui. Especialmente condenando, só para pegar o texto do artigo 3º, que é muito importante, ele vai fazer parte do nosso pedido principal, especialmente condenando, tem N demais aqui, condenando o réu, o causador do dano, a pagar ou condenando o réu, né, na obrigação de fazer, repetindo o que eu falei, isto é, conserte alguma coisa, ou ainda condenando na obrigação de não fazer. Obrigação de não fazer. Ou seja, pare de causar o dano que você está causando. Então, o cabimento da nossa ACP está no combinado destes dispositivos normativos que aqui eu elenquei para vocês. Então, por favor, não tem como a gente confundir o cabimento destas duas ações. O grande problema, talvez alguma grande confusão aconteça quando você vem e lê aqui. E eu vou colocar em outra cor. Quando você vem e lê aqui, vou colocar em lilás, este artigo 1º caput da Lei da Ação Civil Pública. Não, lilás não, que vai ficar próximo do vermelho. Vou colocar aqui em verde. Quando você vem e lê este artigo aqui, você vai ver que tem a expressão: é cabível esta ação sem prejuízo da ação popular. Você vai ver que tem esta expressão ali no artigo 1º caput da Lei da Ação Civil Pública. Significa, em certos casos, um cidadão poderá propor ação popular. O que não significa e não impede que o legitimado próprio da ação civil pública utilize a ação civil pública para tutelar o mesmo bem. Só que, repare, a ação popular é para que alguém peça a anulação do ato lesivo. Eu simplesmente quero o desfazimento daquele ato. Se houve um contrato administrativo viciado, vamos determinar a anulação desse contrato, extinguindo o contrato, por exemplo.
Já na ação civil pública, eu quero que alguém pague por este prejuízo. Vermelho. Pague por este prejuízo. Alguém conserte aquilo. Ou alguém pare de causar danos. Então, mesmo que possa ser proposta uma ação popular para proteger o patrimônio público, e também uma ação civil pública para proteger o patrimônio público, os pedidos são diferentes. Os pedidos não se confundem. Beleza? Então, por favor, guarde esta informação aqui. Óbvio, anote no seu caderno, refaça esse esquema, porque isso aqui nós vamos escrever no tópico da nossa petição chamado do cabimento, porque isto vai ser pontuado na sua prova. Tranquilo para todos? Eu tenho certeza de que está super tranquilo. E o terceiro paralelo que eu quero fazer com vocês, para a gente encerrar este videozinho, o terceiro paralelo é em relação ao legitimado ativo, que eu já adiantei um pouco, e vou fechar a conversa aqui com vocês. Legitimado ativo para propositura dessas ações. Se eu estou falando de legitimado ativo para a propositura das ações, eu estou falando naturalmente do autor. O autor da ação popular é quem? O autor da ação civil pública é quem? Se eu estou conversando com vocês sobre petição inicial, este autor será o nosso cliente. O nosso cliente é quem vai nos procurar na hora da prova para que a gente adote a medida judicial cabível na defesa de seus interesses. Ótimo. Já vimos naquele esqueminha básico, aqui e aqui, quem é o cliente? Pessoa física ou jurídica? Qual o interesse do cliente, individual ou coletivo? Ação popular, o cliente é pessoa física. Ação civil pública, o cliente não é pessoa física. A gente já sabe, então, que não dá para confundir. Bacana demais. Agora vamos definir. De fato, quem é o cliente? Quem é o autor popular? Quem é o autor da ação popular? Então, na ação popular, na ação popular, vamos voltar a chamar de AP, na ação popular, de acordo com o já conhecido artigo 5º, inciso 73. Lembrarmos sempre que a prova da OAB exige fundamentação legal de tudo. Aí alguém vai falar para você, então, professor, eu vou transcrever o artigo? E eu vou responder para você, é óbvio que você não vai transcrever o artigo, porque você não tem espaço para transcrever artigos, você não tem tempo na hora da prova para transcrever artigos. Então, você não vai transcrever artigos, até porque ninguém vai te orientar nesse sentido. Você vai simplesmente mencionar o artigo, até com o cuidado de não fazer uma mera menção ao artigo, porque isto também não será pontuado. Você vai mencionar o artigo e um pequeno comentário sobre este artigo. E o que o artigo 5º 73 da Constituição de 88 nos informa como relevante para o autor da ação popular? Vai dizer que qualquer cidadão, perceberam o nome? Cidadão. Este nome, cidadão, vai ser repetido no artigo 1º, caput, da LAP, Lei da Ação Popular, Lei 4717 de 65. Então, com toda a clareza do mundo,
a gente pode concluir: o meu cliente em uma ação popular, o autor em uma ação popular é o cidadão. 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 Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Mas quem é cidadão? Cidadão é óbvio que é uma pessoa física. Você consegue imaginar uma pessoa jurídica sendo cidadã? Não, você não consegue imaginar isso. E é tão impossível alguém imaginar uma pessoa jurídica atuando como um cidadão que, mesmo assim, sendo tão impossível, este questionamento foi levado ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais e ao Supremo Tribunal Federal, que o STF teve, acreditem, teve que súmula 365 do Supremo Tribunal Federal. O STF teve que sumular e dizer: pessoas jurídicas não podem propor ação popular. Pessoa jurídica é parte ilegítima para a propositura de uma ação popular. Então, isto aqui é bem a cara de uma questão aberta. Pessoa jurídica, uma PJ, uma entidade pode propor ação popular e você vai dizer com todas as forças: não. Por que não? Primeiro, porque essas normas aqui dizem que é um cidadão. Cidadão é pessoa física. E, terminando a fundamentação, o Supremo Tribunal Federal disse que pessoa jurídica não pode propor ação popular. Ponto final, não tem discussão. Mas você vai me dizer: ora, por que a legislação falou em cidadão e não falou qualquer pessoa? Aí vocês que vêm do estudo do direito constitucional, óbvio, estudaram para a primeira fase, óbvio, estão estudando para concurso, óbvio, estão estudando com um pouquinho mais de capricho. Vocês sabem que a ação popular é um instrumento de controle social trazido pela nossa ordem jurídica para nós da sociedade brasileira, um instrumento de controle social, porque uma pessoa pode controlar os atos do poder público, manifestando-se judicialmente pela ação popular. Então, esta pessoa, para que possa fazer este tipo de controle social, ela tem que ter um mínimo de vínculo com o nosso Estado brasileiro. E este vínculo com o nosso Estado brasileiro, nós vamos colocar sob o manto de cidadania. E esta cidadania significa que o autor popular, para de fato se qualificar na condição de cidadão, ele tem que cumprir um requisito formal. E este requisito formal está previsto no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei da Ação Popular. Então, para você realmente ser enquadrado como cidadão, para fins de propositura da ação popular, você tem que instruir sua petição inicial com título de eleitor ou título eleitoral. Então, deve ser anexado à petição inicial o título eleitoral ou documento que o valha, ou documento que a ele corresponda, caso você não tenha título de eleitor. Então, título eleitoral, conforme a exigência da lei, é o documento que vai fazer com que você
de fato, comprove a sua legitimação ativa. Você tem que anexar. Então, na hora de você fazer o seu cabimento na petição, você vai abrir um parágrafo para falar da legitimação ativa, dizendo que o autor é legitimado ativo, nos termos do artigo 1º, parágrafo 3º, nos termos do artigo 5º, 73, primeiro, caput, e parágrafo 3º da Lei 4717/65, por ser portador de título de eleitor anexo. Aí, lá nos pedidos finais, nos pedidos e requerimentos, você vai colocar lá, diante do exposto, requer uma das letras, um dos itens, juntada dos documentos anexos, em especial do título eleitoral do autor. Maravilha, você vai fechar isso com chave de ouro e vai ganhar todos os pontos necessários. E aí eu peço a você, que é extremamente sagaz, peço a você que tome um pequeno cuidado. Porque quando eu penso em cidadania, quando eu penso em título de eleitor, eu pergunto para você, o título de eleitor é importante para quem vai votar ou para quem vai ser votado? Porque ter título de eleitor significa estar no gozo, estar no gozo, no exercício, na fruição, no gozo dos direitos políticos. Pode ser, então, e aqui é um alerta para você na hora da prova, pode ser que o examinador venha e diga: José, pessoa física, José, portador de título de eleitor. Aí a questão já deu mastigadinho, que ele tem o título de eleitor. Mas pode ser também que o examinador coloque para você no enunciado: José, no gozo dos seus direitos políticos, no exercício regular de seus direitos políticos, em dia com seus direitos políticos, pode ser que o examinador traga isto na prova. Então, você tem que ficar por dentro destas nomenclaturas. Da mesma maneira, agora aprofundando um pouco mais, você tem que estar por dentro que esta ideia de direitos políticos, de ter título de eleitor, significa possuir capacidade eleitoral ativa. Como eu disse para vocês, ter título de eleitor significa que você está pronto para votar ou para ser votado? Ter título de eleitor significa que você está pronto para votar e não ser votado. Possuir capacidade eleitoral ativa é você estar alistado eleitoralmente. Alistado eleitoralmente. Alistado eleitoralmente. Eleitoralmente. Isto vai fazer com que a gente chegue a um raciocínio lógico. Se para você possuir título de eleitor ou documento que a ele corresponda, e tendo o título de eleitor, você vai estar no gozo de seus direitos políticos, possuindo, assim, capacidade eleitoral ativa, você tem que estar alistado.
Então, aqueles inalistáveis, aqueles que não podem se alistar eleitoralmente, eles não podem propor ação popular. Conseguiram perceber o raciocínio? Para eu propor ação popular, eu tenho que ter título de eleitor. Se eu tenho título de eleitor, eu posso votar. Se eu tenho título de eleitor, é porque eu fiz o meu alistamento eleitoral, eleitoralmente. Eu fiz o meu alistamento eleitoral. Agora, se a Constituição proíbe que eu possa me alistar, é sinal de que eu não terei o meu título de eleitor nem documento correspondente. Então, eu peço a vocês que no estudo da ação popular, notadamente, pensando em questões abertas, e já foi feita uma pergunta de questão aberta em segunda fase de direito administrativo, sobre se alguém podia ou não ser autor popular, autor de ação popular. Eu vou pedir a vocês que deem uma especial estudada. Estou estendendo aqui o raciocínio para esta outra página. Peço a vocês que deem uma especial estudada. Vou botar ver o capítulo 2, direitos políticos na Constituição da República de 88. Porque é um capítulo diretamente relacionado a o que estamos conversando. O capítulo dos direitos políticos está nos artigos 14, 15 e 16 da Constituição. O artigo 14, ele é muito importante porque ele vai dizer para nós quando é caso de alistamento obrigatório, alistamento facultativo e de alistamento proibido. Então, a gente consegue dizer se a pessoa pode se alistar ou não, e então pode ter título de eleitor ou não, acarretando a possibilidade ou a impossibilidade de propor uma ação popular. O artigo 15 também é importante, porque ele vai falar sobre os casos de suspensão ou perda dos direitos políticos. Lembrando que não existe no Brasil cassação de direitos políticos. Está escrito aqui, no artigo 15 da Constituição. Não existe no Brasil, é vedada a cassação de direitos políticos, mas é permitida a suspensão ou a perda dos direitos políticos. Aquele que está com os direitos políticos suspensos ou aquele que está com os direitos políticos perdidos, por acaso, ele está no pleno gozo de seus direitos políticos? Sim ou não? Não. Se ele está com direitos políticos perdidos ou suspensos, ele não está no exercício dos seus direitos políticos. Logo, ele não pode propor ação popular. E eu peço para você ver também, ver também, ver também o artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, lá dentro do capítulo da nacionalidade. E lá dentro do capítulo da nacionalidade, nós vamos ver o tal do português. Português equiparado. Português equiparado. Porque uma das hipóteses de não alistabilidade, vedação ao alistamento eleitoral, é para o estrangeiro. Porém, o português equiparado, ele poderá exercer direitos civis e, obviamente, decorrente dos direitos civis, direitos políticos de brasileiro naturalizado, podendo assim, se houver
esta reciprocidade prevista na Constituição, podendo, assim, tirar o título de eleitor e entrar com ação popular. Mas aí o aprofundamento da questão teria que ser muito, muito grande. De toda forma, eu quero só que você leia e fique alerta sobre esta possibilidade, notadamente em uma questão aberta. Então, com algum detalhamento e algum aprofundamento, eu trouxe para vocês aqui algumas regrinhas sobre a legitimação ativa, o autor da nossa ação popular. Agora, fazendo um paralelo com a ação popular, eu vou trazer uma regrinha, uma conversa sobre o legitimado ativo na nossa ação civil pública. A ação civil pública, ela terá o legitimado ativo, ela terá o autor previsto. Deixa eu botar aqui da mesma maneira, setinha. Terá o autor previsto no artigo 129, inciso 3º da Constituição, quando diz que o Ministério Público pode promover a ação civil pública, é função institucional dele, mas também quando o artigo 129, parágrafo 1º, estende a legitimação ativa para outros na forma da lei, em caso de ações civis ou cíveis, e, por fim, a nossa querida Lei da Ação Civil Pública, no importantíssimo artigo 5º da LACP, que vai dizer para nós que pode propor a ação civil pública ampliando o rol da Constituição, podem propor ação civil pública, podem propor ação civil pública o Ministério Público. Óbvio que na hora da prova da OAB, o Ministério Público não vai contratar a gente para propositura da ação civil pública. Ele próprio, por seus membros, ele vai tomar medida. Pode também propor ação civil pública, é legitimado ativo para a propositura da ação civil pública a Defensoria Pública, da mesma maneira que o Ministério Público tem o seu corpo de membros, promotores de justiça e procuradores do Ministério Público, a Defensoria também tem os seus membros igualmente concursados, que são os defensores públicos. Ela não vai nos contratar para, como advogados, nós entrarmos com a ação civil pública em favor dela. Então, estes dois órgãos, que não são entidades, estes dois órgãos, eles têm legitimidade ativa, mas eles não nos interessam para fins de propositura de ACP. O que pode realmente nos interessar é uma entidade, uma pessoa jurídica da administração pública direta, União, Estado, DF ou município, o que é muito improvável na prova da OAB, porque as entidades da administração direta, regra, têm o seu corpo de procuradores, têm o seu corpo de advogados públicos. A União tem a AGU dividida nas suas 4 carreiras, que são a Advocacia da União, Procuradoria Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e a Procuradoria do Banco Central. Os estados têm o seu corpo de procuradores estaduais. O DF tem o seu corpo de procuradores distritais. Os municípios que não possuem uma determinação constitucional para que tenham o órgão de procuradoria, alguns municípios, na realidade, grande parte, a maioria dos municípios do Brasil, acaba não tendo procuradores concursados, acaba contratando advogados para a defesa de seus interesses.
Então, pode eventualmente um município contratar você na forma da lei. Pensemos, na forma da lei de licitações, pode o município contratar você como advogado para promover uma ação civil pública? Pode, mas é muito surreal na hora da prova, mas pode. Da mesma maneira, o mesmo raciocínio vai para as entidades da administração pública indireta. Nós sabemos que a administração pública indireta é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E as entidades da administração pública indireta podem também contratar você, advogado, para a propositura de uma ação civil pública. Apesar de poderem, não é comum, não é provável e nem é esperado que isto aconteça na hora da prova. O que vai acontecer na hora da prova, caso venha uma ACP, é o quinto legitimado, que eu vou colocar aqui, já mudando de página. O quinto legitimado é justamente aquele que está no inciso quinto do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, que é uma associação. Esta associação é o legitimado típico a procurar você para que você promova uma ação civil pública. Associação. Qualquer associação, sim, a associação que cumprir os requisitos previstos na lei. E o que a lei da ação civil pública, o que a lei da CP vai falar sobre esta associação para que ela seja nossa cliente? A lei da ação civil pública, lá no artigo 5º, artigo 5º, inciso 5º, vai trazer para nós que a associação tem que cumprir dois requisitos. Primeiro requisito, para que ela possa promover uma ACP, ela tem que ter dois requisitos simultâneos, concomitantes. Primeiro, estar pré-constituída, estar regularmente constituída, há pelo menos um ano. Estar pré-constituída há pelo menos um ano. Esta pré-constituição é exigida pela lei. É a famosa pré-constituição ânua, regularmente constituída na forma da legislação civil. Nós sabemos que o Código Civil, no artigo 45, exige que as pessoas jurídicas de direito privado, notadamente, sejam regularmente constituídas por seus atos constitutivos e estes atos constitutivos sejam levados ao cartório competente. Com o registro no cartório competente, estas pessoas jurídicas passam a ter existência no mundo jurídico. Então, a associação tem que estar constituída há pelo menos um ano. E o segundo requisito? O segundo requisito para que uma associação possa promover, eu vou colocar aqui e, tá? Para que a gente lembre que são os dois. O segundo requisito para que uma associação possa promover uma ação civil pública é ter finalidades institucionais, ter finalidades institucionais na forma, conforme esta lei da ação civil pública, na forma da
LACP. Quais são as finalidades institucionais? O próprio artigo 5º, inciso 5º, alíneas A, que está aqui, e B, que está aqui, o próprio artigo 5º vai dizer na linha B que a associação tem que estar voltada para a defesa do consumidor, da ordem econômica, urbanística, defesa de grupos raciais, étnicos, religiosos, enfim, conforme o previsto no próprio texto da lei. E a questão, logicamente, vai trazer para nós que a associação está destinada, foi instituída, fala em instituída, faltou um S aqui, né? A associação foi instituída institucionais. Foi instituída visando a proteção do consumidor. Repare você que esta associação, para a propositura da ação civil pública, ela não tem que defender os seus filiados. Ela não é obrigada a promover a ação civil pública na defesa de seus membros. Ela pode promover a ação civil pública na defesa de todos aqueles voltados às suas finalidades institucionais. Aí você vai contar para mim, mas professor, eu já soube que uma associação entrou com uma ação civil pública tendo 7 meses de constituição. Professor, eu já soube que uma associação já ajuizou uma ACP tendo 8 meses de pré-constituição. Não tinha completado um ano. E aí? E aí, você que é uma pessoa diferenciada, você que é uma pessoa inacreditável, você vai lembrar que a própria lei da ação civil pública, a própria lei da ACP, no artigo 5º, neste mesmo artigo 5º, só que aqui, no parágrafo 4º, ela traz a possibilidade de o magistrado, ela traz a possibilidade de o magistrado dispensar a pré-constituição ano. Se, na hora da prova, a história contar que uma associação procura você na defesa dos moradores das margens do rio tal, os ribeirinhos, em razão da poluição causada pela empresa tal, poluição ambiental. E ela procura você para medida judicial cabível na reparação dos danos. Aí você, poxa, isso aqui é uma ação civil pública. Eu não tenho outra peça para fazer, eu tenho que entrar com uma ação civil pública. Mas você também vai pensar ao mesmo tempo, poxa, eu estou olhando aqui, uma associação me procurou, eu procurei a lei da ação civil pública, estou vendo lá, associação, artigo 5º, inciso 5º, a linha A, ela tem que estar constituída há um ano, mas a questão veio e falou que ela está constituída há 10 meses. E agora, o que eu faço? Você vai perceber que o enunciado vai dizer que a dimensão do dano foi muito, muito considerável, que o prejuízo que está sendo causado, ele está com um grau muito elevado. Então, a nossa lei diz, se a entidade associativa, se a associação não tiver esta pré-constituição ânua, o magistrado poderá dispensar a pré-constituição, desde que prove a dimensão, a gravidade do dano envolvido, de maneira que o magistrado não vai poder extinguir o processo sob a alegação de que a parte não é legitimada ativa porque não cumpriu o pré-requisito da Constituição. Imagina, o magistrado, não, vou extinguir o processo aqui porque você não
cumpriu o requisito formal de 1 ano. E o dano correndo solto lá, os ribeirinhos morrendo, o rio sendo poluído, causando um dano ambiental de dimensões anormais. Então, muito cuidado. Aqui vamos abrir um olho de novo com este artigo 5º. Porque se for o caso desta associação com menos de 1 ano, você vai ter que colocar lá no cabimento, no item do cabimento, quando você falar da legitimação ativa, que apesar de não estar constituída há 1 ano, você tem esta possibilidade aqui, de, em razão do dano, requerer que o magistrado dispense a pré-constituição 1 ano. Hipótese que ainda não apareceu, mas que pode aparecer, tanto na peça quanto em uma questão aberta. Então, fique ligado nisso. E, por fim, eu falei para vocês que, para a propositura da ação popular, o meu cliente, pessoa física, autor popular, ele vai ter que juntar, anexar este título de eleitor. Aí eu vou colocar lá embaixo. Juntada dos documentos, anexos, em especial do título de eleitor do autor. O mesmo raciocínio eu vou ter que fazer aqui em relação à associação. Porque na hora da peça, na hora da prova, como é que esta associação vai comprovar a existência desses requisitos? Como? Diga para mim. Onde o magistrado, no caso concreto, e aquele que vai corrigir a sua prova, como é que eles vão saber que esta associação tem pelo menos 1 ano de constituição regular e as finalidades institucionais previstas para ela são aquelas que a lei estabelece? Onde é que fica isto? Fica no ato constitutivo da associação. Então, você vai ter que provar estes requisitos. Você vai ter que provar estes requisitos, anexando à petição o documento chamado ato constitutivo da associação. Deve anexar o ato constitutivo, ato constitutivo da associação. É um documento que você tem que juntar na sua petição inicial. Ato constitutivo da associação. Para quê? Para provar que ela cumpre os requisitos legais da pré-constituição 1 ano e da atuação voltada para aqueles objetivos, para aquelas finalidades determinadas pela lei. Então, você deve anexar o ato constitutivo da associação. Beleza, meus amigos. Foi uma conversa aqui um pouquinho longa, mas eu procurei dar uma razoável detalhada nesta diferença de identificação, cabimento e legitimação ativa da ação popular e da ação civil pública. Peço a vocês que anotem tudo o que foi escrito, façam um resumo de vocês, levem isto para o estudo de vocês, para complementar o estudo que vocês estão fazendo no curso de vocês preparatório para a sua prova. Caso você não esteja fazendo curso, eu espero que as informações aqui passadas tenham feito sentido para você, de maneira que acrescente substancialmente em sua preparação. De toda forma, agradeço a todos por acompanharem mais essa aulinha, para que vocês ajudem a que a gente consiga produzir mais e mais aulas e levar este vídeo, fazer com que o YouTube estenda esse vídeo, leve esse vídeo
para mais colegas, ele divulgue mais, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe o like, porque o YouTube vai entender que este vídeo é relevante. E a gente possa, então, estender esse bate-papo a todo aquele que eventualmente precise de uma orientação, um complemento de estudos. Beleza? No mais, vamos seguir nosso trabalho e, em breve, um vídeo para esclarecer mais algum tema legal para vocês. Se vocês quiserem fazer sugestões de temas, fique à vontade, coloque aqui nos comentários. Ah, professor, gostaria que falasse sobre a ação de improbidade, sobre a apelação, sobre uma contestação em ação civil pública, enfim, dê a sua sugestão e vamos tentar produzir cada vez mais para ajudar em seus estudos. Grande abraço, bons estudos, até o próximo vídeo.